Olá, meu nome é Beatriz Bagali e este é o Larvas Incendiadas, um podcast de divulgação de estudos de gênero e sexualidade organizado pelo Thiago Coatti. A cada 15 dias há um novo episódio, sempre conversando com pesquisadores e pesquisadoras dos mais variados estágios da vida acadêmica para divulgar suas pesquisas. O episódio de hoje é um especial para celebrar o Dia da Visibilidade Trans e por isso o Thiago me convidou para este podcast. Eu entrevistei a Luma Nogueira de Andrade, que é doutora em educação, professora da Unilab e foi presidenta da Associação Brasileira de Estudos da Homocultura durante os anos de 2017 e 2018. Quanto a mim, eu administro o blog transfeminismo.com e sou formada em letras pela Unicamp. E atualmente termino o meu mestrado em linguística, onde estudo a disputa pelo sujeito do feminismo entre os discursos transfeministas e feministas radicais. A conversa que eu tive com a Luma foi sobre a pesquisa dela, que envolve os desafios e estratégias de resistência de pessoas trans e travestis nas escolas, dentre outros temas. Fique então agora com a entrevista. Eu tenho várias pesquisas. Tem aqui, eu iniciei todo o meu trabalho, principalmente focado na questão das travestis e transexuais nos espaços escolares, né? Que foi a minha tese de doutorado, Travestis nas Escolas, Assujeitamento e Resistência à Ordem Normativa, onde eu faço todo um levantamento das travestis e transexuais no estado do Ceará, onde eu estava como uma das gestoras em uma das coordenadorias regionais de desenvolvimento da educação, porque eu já era concursada enquanto professora do estado do Ceará e estava em atividade de gestão em uma das coordenadorias ligada à Secretaria de Educação do estado do Ceará. E eu tinha acesso às demais coordenadorias divididas no estado, né, nas diversas regiões do estado do Ceará. E foi com esse link e com o doutorado, de onde surgiu essa tese, essa ideia de fazer essa pesquisa, que foi possível realizar. Primeiro, compreender como viviam as travestis e transexuais para além dos espaços das grandes metrópoles. Porque até então, os grandes pesquisadores e os fundadores dos estudos sobre travestis e transexuais no país sempre estudavam as travestis e transexuais nos espaços de prostituição. Não que elas não existissem nesses lugares, de fato elas existiam nesses lugares, mas não só nesses lugares, que foi o que me veio quando eu passei a fazer as leituras desses clássicos, como Hélio Silva, Cooling, a própria Larissa Pelúcio, Berenice Bento, onde retratava as travestis nos campos de prostituição. E aí eu me vi em uma situação diferente, Poxa, eu sou uma travesti e eu não estou nesses lugares. Eu acho que alguém precisa dizer que existem outras travestis e transexuais em outros espaços que não unicamente os da prostituição. Ou seja, era dar um outro olhar. E também, para além disso, mostrar também que existiam travestis e transexuais para além das grandes metrópoles. Para além delas, existiam travestis e transexuais no interior do estado, em pequenas localidades, em diversos espaços, até porque eu sempre vivi no interior. Nasci no interior, morei no interior, e eu convivia com várias pessoas, travestis e transexuais, que não tinham a mesma trajetória que era relatada. No caso, travestis nas grandes capitais, vendendo seus corpos para poder sobreviver, e também a questão da construção desse corpo, que é outra tecnologia. Quando eu começo a perceber que tem mais as travestis e transexuais que moram no interior e que moram em povoados, por exemplo, elas não têm acesso a essas tecnologias de, por exemplo, a bombadeira, elas não têm acesso a essa tecnologia que está sendo utilizada e que está sendo posta. Mas nem por isso a descategoriza de uma autoafirmação enquanto travestis e transexuais, como muitas se autoafirmavam. Ou seja, isso não causava um demérito em hipótese alguma, até porque elas tinham acesso e utilizavam as tecnologias que eram possíveis, até em relação às questões financeiras. Por exemplo, não tinha como uma bombadeira se deslocar até uma pequena cidade no interior e realizar os seus procedimentos para alguém que não teria condições sequer de pagar para o serviço. Então, assim, nessa conjuntura, eu começo a perceber que eu poderia lançar mão de um estudo que pudesse
contribuir, que pudesse também dizer, olha, existem outros travestis e outros transexuais em outros espaços, em outros lugares, em outras construções tecnológicas, em outros procedimentos, que não é o mesmo do que está sendo dito. Não que não existam esses e essas, existem, mas existem outras formas de ser e de existir que não só essas. E aí eu me senti na obrigação disso. E eu percebi que as meninas, principalmente do interior, elas estavam mais presentes na possibilidade da escola. As primeiras tentativas de socialização junto ao seu processo educativo, ela ocorria diretamente no espaço escolar. E então eu fui catalogando, né? Eu fui pegando de cada região, fui pegando, localizando nas cidades e fui fazendo esse levantamento do todo, né? Até eu ter um dado geral. O que não foi também muito fácil, porque a pesquisa ela tinha o intuito de localizar as travestis e as transexuais. O meu primeiro contato era com gestores das escolas, de ter esse contato, de tentar descobrir se eles tinham alunos ou alunas travestis transexuais, e eles sempre diziam que sim, e quando eu ia verificar em loco, aí eu não identificava as travestis, pessoas não se auto-identificavam enquanto travesti às vezes. Então eles achavam, por exemplo, no caso dos meninos, se fossem afeminados, então para eles já era considerado um travesti ou transexual. E isso me causava assim um choque, né? Quer dizer, eles não conseguem compreender as diferenças identitárias. E aí eu precisei estar muito em loco, em identificar através deles a possibilidade que existia nas escolas e tinha que ir em loco para poder averiguar se as pessoas se autoafirmavam enquanto travestis e transexuais. E foi assim que eu encontrei minhas interlocutoras. Tive que viajar ao estado em busca dessas escolas estaduais, que foi meu recorte, né, escolas estaduais, até pela questão da idade, para facilitar a questão da pesquisa. Consegui identificar essas cidades e fui diretamente ter o contato com essas jovens. E aí foi onde eu descobri todo o material que deu conta da produção, a forma de construção, a forma de resistência dentro dos espaços escolares, dando visibilidade à existência delas em localidades, em pequenas cidades, para além do espaço das grandes metrópoles, que aí é uma quebra de paradigma. Então a pesquisa ela consegue trazer uma contribuição de dizer, olha, existem outras e outros espaços. E como é que essas pessoas estão? Então que olhar deve ser dado para essas pessoas? Que políticas públicas são necessárias para que essas pessoas consigam resistir dentro dos espaços escolares? Porque aí me veio muito a minha existência, a minha resistência dentro dos espaços escolares, que não foi nada fácil. Quer dizer, eu vim do interior, filha de agricultores analfabetos e que tinha acesso à escola pública, mas a escola para a minha existência não era igual para as outras pessoas tidas como heterossexuais, porque eu sempre fui muito feminina. E a escola, para a gente que é diferente, ela não tem a mesma funcionalidade, ela não é essa escola aberta que a gente imagina ou que deveria ser. Por exemplo, eu não tinha os mesmos direitos nos espaços. E eu percebi que minhas interlocutoras, algumas delas continuavam com muitos entraves também de poder usufruir simples espaço da escola. Por exemplo, utilizar o banheiro, né? Não podia ir para o masculino porque os meninos não aceitavam e poderia ser violentada. Não poderia ir para o das meninas porque as meninas não aceitavam e a gestão da escola e os docentes também não aceitariam jamais. Porque até a gente está falando na época da ditadura, né? Uma época onde as pessoas ainda tinham muito mais dificuldade de aceitar e sequer falava sobre isso. Então, eu era muito afeminada, eu me identificava com as meninas e quando meus colegas me viam na hora do intervalo com as meninas, eles tinham a reação de me espancar. Então, o que acontece? Eu não tinha acesso aos banheiros porque não poderia ir nem para um nem para o outro. Então, eu tinha que me segurar das necessidades fisiológicas. Não era como outros colegas meus que iriam na hora que queriam, na forma como desejasse, tinha essa liberdade toda. Então, a escola, para mim, ela não tinha essa liberdade de eu poder ir fazer as minhas necessidades fisiológicas, uma coisa tão simples, mas que para mim não era dado esse direito, né? Eu tinha que aguentar para poder chegar em casa e fazer essas necessidades, né? A questão da própria não possibilidade de estar no intervalo brincando com as minhas colegas também era algo que me dificultava muito, e eu percebia muito que as minhas interlocutoras, muitas delas tinham muito em comum ao que eu também tinha vivenciado, apesar de estar em uma época mais adiante da que eu vivenciei no espaço escolar. Alguma coisa se modificou, mas muita coisa também permaneceu.
conhecia a questão do uso do nome social. Na minha época não existia essa possibilidade de nome social. Com as minhas interlocutoras, para algumas delas tinha essa possibilidade, para outras não tinha. Então dependia muito da gestão. Quem estava na gestão das escolas ditava as regras, ditava as normas. E a escola era como um espaço muito diferente para quem é diferente. Muito obrigada pela sua exposição. Eu já tive algumas ideias. Eu acho muito interessante quando a sua pesquisa ela aborda a realidade das pessoas trans, das travestis, que não se dê necessariamente por um recorte das grandes cidades e também aquelas que não se prostituem. E uma coisa que eu estava aqui pensando, essa questão da escola é algo que é muito dito, sobre a questão de pessoas trans, mesmo nas cidades, né, sobre uma questão de dificuldade no acesso das escolas. Você consegue estabelecer alguma diferença em relação, talvez, uma comparação, se existe uma diferença entre as pessoas trans e travestis em pequenas cidades, tem um acesso à escola menos dificultado do que aquelas das grandes cidades? Como é que você via com seus dados, com as suas pesquisas? Foi comum você encontrar relatos de evasão escolar ou você via que existia uma resistência e as travestis conseguiam resistir, conseguiam permanecer nas escolas apesar de tudo? E talvez uma coisa que me chamou muita atenção foi quando você disse nessa questão da autoidentificação, como que isso é um princípio tão importante. Talvez os diretores, os professores achavam que tinha uma travesti na escola e daí você ia ver, na verdade não é ela, porque a própria pessoa não se reconhecia como travesti. Isso me chamou muita atenção, né, no seu relato. Passando para o primeiro ponto que você colocou, nós não temos como dizer, né, eu acho que não tem pesquisa que consiga definir aonde ocorre mais ou maior facilidade, porque não funciona muito bem dessa forma. Na capital vai funcionar melhor, no interior vai funcionar melhor. Depende muito de quem assume a gestão das escolas, né? Os gestores e, consequentemente, os docentes que estão na escola têm um papel muito importante. Mas na pesquisa eu consegui perceber que a gestão ela é muito forte. Ela tem um poder muito forte de conduzir esse processo. Ela pode conduzir de forma positiva, que é uma inclusão incorporando as diferenças dos sujeitos e das sujeitas, ou ela pode tentar incorporar, incluir, despindo das singularidades das pessoas. Porque às vezes ela tem consciência e faz com toda a consciência de não aceitar essa diferença como forma de tentar realizar um processo de educação com foco na heteronormatividade, tentando induzir as pessoas, vamos dizer assim, a uma ditadura heteronormativa, ou seja, impor a forma como a pessoa deve se comportar de acordo com a sua genitália biológica, tentando fazer essa adequação entre genitália e performatividade dentro desse contexto. Mas aí o que acontece? Nós não temos como definir, mas eu vejo algo que é importante, que devido ao fato de que a capital ela tem acesso, por exemplo, a vários pontos possíveis de prostituição, como BRs, como na beira-mar, no caso do Ceará, e locais, por exemplo, como saunas, como cinemões, no centro, em boates. Então a capital ela tem vários espaços e ela acaba sendo atrativa também para quem está no interior, quem é travestis e transexuais, que não vê a alternativa de se deslocar até a capital para poder sobreviver da comercialização de seus corpos. Às vezes porque não tem nenhuma possibilidade de sobreviver sem que seja dessa forma, porque às vezes são colocadas para fora algumas. No passado era mais, mas hoje isso não é como antigamente, melhorou bem mais. Mas quando são identificadas como travesti, se auto-identifica como travesti, às vezes são colocadas para fora de casa. Não tem acesso a religião, não aceita. Que religião aceita, As de matrizes africanas têm uma aceitação, mas também tem seus limites, Aqui é mais aberta, mas também tem suas limitações. E recentemente, com as igrejas metropolitanas, isso também tem aberto uma possibilidade também. Mas no passado até recente, não se tinha acesso à família, porque era expulsa de casa, a religião às vezes não recebia bem, na escola também não era tratada com respeito, então era um lugar de fugir daquele lugar, porque não era aceito com suas diferenças, com a sua própria identidade, e se não tinha escola, não tinha formação, não tinha, vamos dizer assim, uma capacitação profissional para atuar no mercado de trabalho, o que culminava em não ter um trabalho aceito socialmente com seus direitos legais
legais, né, dentro da sociedade, porque não existia uma formação específica. Por isso que às vezes as travestis ela tem mais uma acessibilidade à questão de trabalhos mais como cabeleireiro, maquiadoras, porque são mais ligadas à construção de seus corpos, né? São áreas mais de cuidado, de construção do corpo. Então isso é algo muito de interesse das travestis e transexuais, e não há uma necessidade de uma formação no processo de educação formal, tradicional, para se ter esses acessos. Mas se produz uma interrupção da possibilidade delas chegarem a um mercado de trabalho aceito, né, comumente. E isso faz com que elas não tenham alternativa. Na verdade, a sociedade não dá a alternativa, e às vezes a única alternativa que sobra é a comercialização do corpo. E quando elas vão fazer isso, elas ainda são acusadas de estarem com atentado ao pudor ou algo dessa natureza, quando na verdade ninguém percebe que aqueles corpos nus não são nus apenas de roupas, não estão despidos apenas de roupas, estão despidos de todos os direitos fundamentais, né? Direito à educação, direito à saúde, direito à família, direito ao lazer, direito ao trabalho, a todos os direitos que qualquer outra pessoa tem, mas que essas pessoas estão nesse contexto de vidas nuas, né? Vidas desprovidas de uma possibilidade. E a capital, ela é um lugar onde tem maior possibilidade, ela é uma potência para isso, né? Ela tem os clientes, ela tem uma maior aceitação, diferente no interior, porque no interior todo mundo se conhece. Por exemplo, parte dos parceiros das travestis e transexuais são homens casados, né, que vivem sua família tradicional, conservadora, mas que vai buscar o programa com as travestis e transexuais nos seus pontos, coisa que no interior é bem mais complexo, ou praticamente impossível de ser feito. Não é impossível, mas é algo mais difícil de ser feito, por conta que as pessoas falam demais e pode expor muito, e é mais complicado. E aí o que acontece? As travestis e transexuais no interior, elas não têm essa possibilidade que tem a capital. Então o que acontece? É uma outra forma, é uma outra organização de vida. E aí elas estão mais próximas de pessoas, de familiares, elas são mais conhecidas. Isso pode criar até redes de proteção, porque às vezes, sendo cidades pequenas, tem muito irmãos, primos, sobrinhos, criam uma certa rede. E essas pessoas, elas acabam seguindo o mesmo caminho das outras, né? Buscando a escola, tendo um acesso maior. E aí eu percebia que no interior a gente encontrava o maior número de travestis e transexuais na escola. E eu via isso por qual motivo, na minha percepção? Era por conta exatamente de não ter outras possibilidades. A forma de socialização eram aquelas. E aí se submetia às diversas degradações dentro do espaço escolar, por conta da gestão, por conta de colegas transfóbicos, até docentes, gestores, enfim, ficavam vítimas desses processos, né, de ter que resistir dentro desse espaço para poder se manter. Por isso que o nome da pesquisa, ela vai trazer no seu título assujeitamento e resistência, porque tem momentos que tem que se assujeitar, né? Assim como eu tive que me assujeitar, muitas das minhas interlocutoras tiveram que aceitar muita coisa para poder conseguir prosseguir. Como se fosse uma negociação que se estabelece para poder sobreviver nesses lugares. Eu não vejo como uma separação específica de dizer, no interior vai ter totalmente a inserção das travestis nas escolas e na capital não vai ter. Vai depender muito também da gestão das escolas. Tem escola na capital que gestores aceitam e que elas são recebidas muito bem. Pelo que eu percebo nos últimos anos, isso vem aumentando. Eu estou me encontrando com maior frequência com os travestis que estão dizendo, eu estou estudando, eu conheci sua história, eu também estou estudando, eu estou buscando fazer uma graduação, um doutorado. Então isso é muito gratificante. Isso vem acontecendo um pouco no movimento lento, mas que vem acontecendo. Que a gente sabe que a maior dificuldade é o acesso à educação básica. Não adianta fazer cotas para graduação e pós-graduação se as meninas sequer estão chegando na educação básica. Então tem que ter um trabalho para que elas consigam chegar na educação básica e permanecer e dar continuidade às suas atividades. Tinha uma política muito boa desenvolvida nesse campo, que era em São Paulo, que era uma bolsa que era dada para as travestis e transexuais para poder dar continuidade aos seus estudos. Então é algo interessante. Então são políticas públicas interessantes que surgem a partir da visão de que há necessidade delas se inserirem dentro da educação básica inicialmente.
se mantendo e para depois darem continuidade, tanto na permanência quanto no sucesso, nos diversos níveis de ensino. Então eu vejo isso como algo muito importante e algo que a pesquisa me trouxe em relação a entender que não existe uma separação específica. Aqui ocorre de um jeito, aqui ocorre, depende muito da gestão das escolas. As gestões fazem uma diferença extrema. E aí nós vamos ter no interior gestões que conseguem aceitar e incorporar com as diferenças e fazer um trabalho para que as outras pessoas consigam aprender e respeitar essas diferenças, mas também nós vamos ter no interior também, eu encontrei gestores e gestoras que não conseguiam compreender e aceitar essas diferenças, e aí fazer o trabalho inverso, uma tentativa de expulsão, entre aspas, porque eu utilizo o termo evasão involuntária, porque na hora que eu ia falar com os gestores e gestoras, eles me diziam, não, se evadiram, saíram porque quiseram. Quando eu ia entrevistar as meninas, elas me diziam, não, mas eles não me respeitavam, os outros faziam coisas que eu não podia fazer, se os outros podiam fazer, por que eu não podia? Quando eu ia fazer, aí era proibido e aí eu me rebelava. Então eu dominava numa expulsão, que aí eles também colocavam como processo de evasão. E aí eu questionava, não, mas elas não queriam sair da escola, mas deixaram de vir para a escola. Em muitos casos deixaram de vir. Então é uma evasão. Eu disse, tudo bem, mas quando eu fui conversar com elas disseram que saíram porque não aguentaram mais, não suportaram mais viver num ambiente que não era aceito. Então é tudo bem que seja uma evasão, mas uma evasão involuntária, que não era desejada. Porque além deles dizerem que era uma evasão, diziam não, porque elas não querem nada na vida. Além deles montarem estratégias para poder expulsá-las, ou mesmo fazer elas desistirem da escola, eles ainda utilizavam a saída dela, justificava como se fosse que elas não queriam estudar, que elas não tinham interesse, enfim. E aí eu ficava abismado com tudo aquilo que eu estava vendo, porque na hora que eu ia dialogar com ela, elas diziam completamente diferente. Eu não fui aceita, eu não consegui viver naquele espaço. Então isso, na verdade, é um processo de expulsão, como diz Berenice Bento, mas utilizando os termos técnicos dele para poder fazer os sistemas de educação se repensarem políticas para superar isso. Aí eu utilizei o termo, tudo bem, evasão, mas evasão involuntária. E aí os sistemas de educação precisam entender o que faz essas evasões involuntárias acontecer, porque elas não são desejadas, elas foram induzidas. Alguém induziu a essa evasão, porque ela não era desejada pelas pessoas. Ela não parte do indivíduo, né? É um processo que se acumula, né? Um processo de discriminação, de negação da identidade que vai se acumulando, né? Isso, exatamente. Por isso, assim, que eles não vão entender, a gente dizer expulsão, né? Até dialogando com Berenice Bento, eu entendo que você fala do termo expulsão, eu entendo que, na verdade, na prática, é isso que acontece. Mas na hora dos dados que são registrados, eles não registram como expulsão, eles registram como evasão, como forma de não se culpabilizarem, de não se sentirem culpados, pelo contrário, transferir a culpa para a vítima, né? Mas eu achei interessante você propor evasão involuntária, né? Você qualificar a evasão como involuntária. Ajuda, talvez, na hora de você tentar dialogar com a gestão, com o discurso administrativo, mas também demarca a sua posição, né? De mostrar de que esse processo é um processo que não surge da intenção das pessoas trans, das travestis, né? É um processo que se acumula, que vem de outros lugares. Eu achei muito interessante essa qualificação. Uma evasão involuntária, para dar conta desses dois discursos diferentes. Exatamente. E isso ocorre em todos, na capital, no interior. Por isso que eu coloco, vai depender muito de quem está à frente da escola. Porque, por exemplo, no caso, eu fiz análise dos documentos de gestão das escolas. E quando eu verifiquei os documentos de gestão da escola, era tudo bonitinho, né? Tava tudo perfeito e tudo mais. Mas, na prática, as coisas não funcionam muito bem. Porque, por exemplo, o que é moral e bons costumes? Lá nos documentos de gestão, por exemplo, no projeto político-pedagógico da escola, a gente vê muito, vai conduzir o processo de educação conforme a moral e os bons costumes. E o que é isso, moral e os bons costumes? O que significa isso? Para uma pessoa pode ser uma coisa, para outra pode ser outra, tem outro significado. Então é tudo muito aberto e quem conduz o processo faz o que quer, faz a jogada que quer. Outra questão que a gente viu que me chamou a atenção não pode entrar com roupas inadequadas no espaço escolar. O que é inadequado? Para muitos gestores, inadequada era, por exemplo, a aluna travesti transexual, ela ir de acordo
acordo com a identidade que se identifica, com o gênero que se identifica. Então, ou seja, não reconhecia a forma como a pessoa se posicionava dentro da sociedade. E isso era visto como uma vestimenta inadequada. Então a gente começa a perceber as jogadas que existem, e esse jogo ele vai ser todo conduzido por quem está na gestão escolar. Eu acho muito, muito legal a forma como você fala sobre a importância da gestão, né, e mostrar que a realidade ela é heterogênea. É muito difícil fazer generalizações, né? Eu acho muito legal a forma como você tem vários quesitos de análise, né? Quer dizer, é importante olhar para a questão da geração, a questão histórica. Qual é a geração que a gente está falando? Hoje em dia, talvez a gente encontre uma melhora. A questão também da regionalidade, eu vi que é uma coisa muito forte do seu trabalho. Mas é sempre pensar uma questão não determinista, né? Porque a gente não pode fazer nenhum tipo de generalização, não é porque está no interior, não é porque há um conjunto de fatores complexos que vão dar um certo resultado, né? Eu achei muito interessante todos esses fatores que você traz na sua fala, né? Eu acho muito importante a gente visibilizar, a gente olhar com bastante cuidado todos esses fatores que você levantou, né? Para pensar, por exemplo, né? Agora em janeiro tem a visibilidade trans, a semana da visibilidade trans. Eu acho que todos esses fatores que você traz para a gente pensar a realidade das pessoas trans, pensar a situação de vulnerabilidade das pessoas trans são muito importantes. Então, nossa, eu agradeço muito a sua fala aqui. Essa pesquisa eu debrucei anos, e até porque para trazer um novo conhecimento, né, sobre essa realidade precisaria estar muito bem fundamentado. E foi assim uma coisa muito vivida, uma coisa muito próxima, tendo cuidado de estar próximo, mas ao mesmo tempo distante, porque é o olhar da pesquisadora. Então eu tive um excelente orientador no início do meu trabalho, que foi Daniel Lins, né, assim como a continuidade com a Celestina, mas o Daniel Lins ele foi discípulo de Deleuze, foi aluno de Deleuze, então ele conseguiu muito trazer conhecimento em termos bibliográficos, me mostrar, né, porque eu ainda não tinha tido contato com esses teóricos, e foi muito importante ter contato com esses teóricos para poder ter um outro olhar, ver outras possibilidades que os colegas acadêmicos não estavam percebendo, mas que eu estava vivenciando e que eu conseguia ver dentro da minha realidade, mas ao mesmo tempo mantendo essa distância enquanto pesquisadora, de ver a análise crítica daquilo, traz o que era dito, mas também trazendo a análise do que era dito, que isso é importante, que você não pode só trazer as falas, você tem que também ter a sua análise e a sua compreensão a partir da realidade que está sendo vivenciada, como qualquer outro trabalho de pesquisa. Mas eu busquei fazer um trabalho de qualidade para poder trazer as informações necessárias e conseguir potencializar o desenvolvimento de políticas públicas. Não por acaso, no estado do Ceará, por exemplo, foi um dos primeiros que utilizou o nome social, aprovado pelos conselhos. A minha tese foi uma referência. Quando eu acabo de concluir a tese, já foi logo pedida e foi utilizado como fundamentação para a utilização do nome social. Então, assim, algo que foi imediatamente utilizado. Fora, assim, outras instituições que chamaram, outros órgãos que chamaram, por exemplo, o Conselho Nacional de Educação sempre me chama quando há alguma temática relacionada à questão das travestis e as transexuais nas escolas, como forma de consultoria, né, para poder trazer a fala, trazer o conhecimento, não só de vivência, mas também de pesquisa, de pesquisadora e de docente, né, de uma universidade que tem um foco na questão da diversidade, que é a Unilabre. E na universidade eu coloquei essa primeira pesquisa, mas lá eu desenvolvo várias outras pesquisas com os meus alunos, também nos espaços escolares, nos espaços sociais em geral, mas também nos espaços de prisão, de restrição de liberdade, onde a gente teve também uma pesquisa com as travestis e transexuais, os presídios, né? Nós tivemos pesquisas aqui também com o processo transexualizador que ocorria aqui no estado do Ceará. Então, assim, o meu campo de atuação, ele é mesmo de contribuir com a questão trans por conta da necessidade de conhecimento mais aprofundado, mais apurado, para contribuir com a ciência, né? E contribuir com a modificação e com o desenvolvimento de políticas públicas. Por exemplo, quando a gente fez a pesquisa no ambulatório transexualizado de Fortaleza, a gente descobriu várias problemáticas. A primeira problemática era que esse trabalho ocorria no Hospital Mental de Fortaleza. Então, como travestis e transexuais, homens trans, mulheres trans, vai fazer a sua transexualização e o atendimento vai ser no Hospital Mental. Enfim,
o que essas pessoas passavam na hora que iam comprar os medicamentos, que estava lá o hospital mental, né? Algumas farmácias se recusavam a vender os hormônios, que dizia que era de hospital mental, e o paciente não poderia comprar porque eram pessoas que eram consideradas loucas. Então, nossa, eu não acredito nisso. Nossa, que doido. Inclusive, logo quando eu cheguei na Unilab, eu tive uma aluna, na época era ela, todo o processo de pesquisa de TCC dela foi feito a partir do ambulatório. E aí foi quando ela entrou e se inseriu no ambulatório, fez todo o processo de mudança no ambulatório, e ao mesmo tempo que ela ia passando pelo processo de transformação para se tornar ele foi escrevendo, eu fui orientando, faz toda uma etnografia de tudo, das consultas, de tudo que acontece. Então ele mesmo foi um participante fundamental dentro da pesquisa. Ele foi meu bolsista de pesquisa e ao mesmo tempo ele fez a pesquisa em cima dessa temática, né? Então ele saiu, Caio Lemos, construído, né? Hoje muito conhecido, com várias atividades no estado do Ceará, mas teve todo um processo e teve toda uma luta. E ele foi uma das pessoas que, quando recebia a receita que ia comprar os hormônios, algumas farmácias não aceitavam. E a dificuldade, às vezes, de ter acesso ao tratamento por conta que não tinha profissionais qualificados, né? A forma, tudo muito experimental, tudo muito laboratorial. Isso tudo foi registrado, né? E deu um trabalho belíssimo dele. É uma ótima referência também. Com certeza. Então hoje ele está fazendo mestrado. Até o início do ano ele foi me orientando de extensão, né? Porque a gente tinha um trabalho de extensão. E vamos continuar agora porque eu consegui um novo projeto que é do Centro de Referência da Diversidade Humana do Maciço de Baturité, aqui da região. Então fiz o projeto, foi aprovado, a gente conseguiu o recurso. E esse Centro de Referência ele vai exatamente atender as pessoas travestis e transexuais, homens trans e mulheres trans também, que desejam ter acesso, porque só se pensa na capital, né? E nós temos muitas jovens e jovens que necessitam de ter acesso a esses serviços e não tem condição de chegar até a capital. E a intenção é essa, fazer a Unilab esse espaço que vai receber, onde nós vamos ter hormonioterapeutas, endocrinologista, psicólogo, assistente social e assessoria jurídica. Nós vamos ter esses profissionais, além de 14 alunos bolsistas que vão ficar cada um em uma cidade, fazendo todo o cadastro das pessoas que têm interesse para poder conduzir até o centro. Então é um trabalho que a gente vai iniciar agora esse ano, o recurso já foi aprovado, estamos em processo de construção do edital para publicar o edital e conseguir os profissionais. E tudo isso é através de quê? Das pesquisas, dos estudos que são feitos. A gente vai detectando os problemas e vamos automaticamente buscando solução para resolver esses problemas. Por exemplo, no caso do Hospital Mental, a gente denunciou essa situação ao Conselho Nacional, a qual eu faço parte, né? O Conselho Nacional de Combate à Discriminação LGBT ligado ao Ministério dos Direitos Humanos. E a gente fez uma denúncia e foi imediatamente, o Conselho veio até o Estado, fez uma audiência e pontuou todas as problemáticas LGBTs para o governo do Estado. E uma dessas é a questão do ambulatório transexualizador, a necessidade e em local digno. Já dizem que nós somos loucas, né? Porque nós somos trans, travestis, homens trans, mulheres trans. Imagine se colocar o atendimento nesses espaços. E outra coisa, vai atrelar muito ao que se dizem muito tradicionalmente e conservadoramente da gente. Então a ideia é fugir dessas amarras, desses significados negativos que são impostos para todos nós, dizer que nós somos pessoas, que nós não somos loucas e nós necessitamos de um tratamento que seja digno para conseguir adequar o nosso corpo ao que a gente deseja, ao que a nossa mente deseja, ao que nos vai dar um bem-estar, que automaticamente, ao eu ter meu bem-estar, eu estou tendo o acesso e ao direito à minha saúde. Luma, pegando um ganchinho aqui na nossa questão da saúde, do acesso ao atendimento médico, eu acho que eu posso comentar algumas coisinhas da minha pesquisa também, né? Eu faço atualmente uma pesquisa de mestrado sobre a questão dos feminismos, me focando bastante sobre as ditas polêmicas, né, entre as feministas radicais ou as transfeministas, os feminismos que incluem e aqueles que não incluem as pautas, as pessoas trans, os sujeitos trans, né? E acho que talvez uma questão que eu vi extremamente forte foi a questão do corpo, a questão da demanda por alterações corporais, e como parte do feminismo, eles têm uma questão muito forte com a negação da identidade trans. Então não tem um reconhecimento das identidades trans como uma identidade legítima, né? Então, quer dizer, infelizmente a gente vê que muitas feministas radicais, inclusive
inclusive elas tentam buscar justificativas teóricas para negar a identidade das pessoas trans, das pessoas travestis, das transexuais. Então, uma mulher trans, uma travesti, ela é vista como um homem, né? Então vem o argumento da socialização masculina para falar que ela, na verdade, de alguma forma, de uma essência dessa socialização, dessa biologia, vai ter como se fosse uma coisa que não muda, uma essência masculina na identidade trans, né? A gente sabe que isso é uma forma de negar a autenticidade das identidades trans, uma forma básica, né? Uma coisa que ficou muito claro para mim é como que essa recusa em reconhecer essa legitimidade, essa autenticidade, ela tá muito ligada a vários processos, a processos de discriminação, a processos de negação, por exemplo, a reconhecer a importância do acesso ao atendimento médico. Então, na minha pesquisa, eu fui numa das autoras bastante citadas, né, a Janice Raymond, que ela escreveu um livro em 1979 já, que deu uma influência bastante vasta nas posições trans-excludentes no interior do feminismo. E algo que é muito martelado, que está muito presente nesses discursos, é o discurso da mutilação, que o atendimento médico, as alterações corporais, elas são interpretadas como formas de mutilação. Quando você qualifica as alterações corporais como mutilação, você tira a agência das pessoas. Quer dizer, então as pessoas trans, elas precisam ser conscientizadas de não serem trans, de serem conscientizadas de não buscarem alterações corporais. A gente sabe que isso é um exercício de poder paternalista, né, de achar que os corpos não devem ser alterados, que os corpos têm que continuar sempre iguais, e isso é muito forte, né, e isso você acaba ignorando muitas evidências científicas que mostram que as pessoas trans, elas não se arrependem dessas alterações corporais, elas se sentem bem com essas alterações corporais, mas a gente sabe que existe um discurso anti-trans, que muitas vezes é transfóbico, que muitas vezes é sexista, que quer negar esse acesso aos cuidados médicos e usa esse argumento da mutilação e usa esse argumento de que as pessoas trans não são o que elas afirmam ser, né? Então tem uma negação de reconhecimento identitário que está na base dessas várias negações. E os extremismos, né? Por exemplo, de não entender que a diferença da mulher, por exemplo, uma mulher trans e uma mulher travesti, ela tem peculiaridades, né? São diferentes, são mulheres diferentes, elas têm necessidades diferentes, ela tem construções corporais diferentes, ela tem forma de lidar com o corpo diferente, assim como a mulher negra, a mulher branca, a mulher deficiente, a mulher que não pode ter filhos. Ou seja, existe a diversidade. As mulheres são diversas, né? Não significa que essas diferenças são usadas para falar que elas não são mulheres de verdade, né? Quer dizer, o feminismo está aí para mostrar que existem diversos tipos de mulheres, inclusive essas diferenças não fazem delas menos mulheres, fazem a gente enxergar uma nova faceta, uma nova complexidade ali, né? Mas não para justamente negar, né? Mas a gente vê isso muito forte, né? No reconhecimento das identidades trans, parece que tem um limite. A gente sabe que existem mulheres negras, mulheres pobres, mulheres ricas, mulheres de diversas etnias, mas quando a gente vai falar mulheres trans, parece que tem uma resistência grande, né? Assim como, por exemplo, ocorre com os homens trans. A gente passa também a pensar não só na gente, mas também pensar nos homens trans. Como, por exemplo, a questão, você diz que é homem, você vai ter que ter a sua carteira de reservista igual a que eu tive, vamos dizer dessa forma, né? Então, às vezes, as pessoas que estão à frente desses processos, por exemplo, de uma carteira de reservista, quando identificar alguém com o nome que mudou no registro, passou a ter o nome masculino e gênero masculino, eles podem tentar impor, você não disse que é homem, então você vai ter que ter o mesmo tratamento que eu tive. Não é dessa natureza, né? Então, isso é tão perigoso que muitas das pessoas, por exemplo, como os homens trans, que eu venho, né, acompanhando, de às vezes querer negar a possibilidade de mudança do gênero no documento, com medo disso acontecer, entendeu? Porque já aconteceu com outros colegas, né? Inclusive tem homens trans que estão praticamente foragidos, porque são obrigados, porque mudou o gênero, e se não tiver uma pessoa à frente que tenha a sensibilidade de compreender que é um homem, mas que é um homem diferente, como tem vários homens héteros diferentes entre si, vai ter homens trans também diferentes. Cada um tem sua singularidade, e isso tem que ser respeitado. Isso não pode ser utilizado para desqualificar o gênero que a pessoa se auto-identifica. Então, o nosso sistema, né, ele é todo montado para manter a separação e a distinção das nossas formas, tentando manter um diferencial, e, na verdade, a gente tem que compreender que cada pessoa tem sua singularidade, né? Um homem com a sua
singularidade própria. Quando a gente conseguir perceber isso, a gente vai ver as coisas de uma outra forma. E aí é importante para incorporar as políticas públicas e a compreensão dessas pessoas que são diferentes, né? Então, o próprio movimento feminista tradicional, ele tem que buscar entender que as mulheres trans e travestis, elas são mulheres não igual a elas, mas com as suas peculiaridades e suas singularidades. E isso não as desqualifica, como você muito bem colocou. Não é porque uma mulher trans com pênis que ela deixa de ser mulher, porque não é a genitália que vai falar sobre ela. É ela que fala sobre si mesma, não é um órgão sexual. O que ela faz ou o que ela deixa de fazer, isso não importa, mas o importante é como a pessoa se autoafirma dentro da sociedade, como ela deseja, até para o bem-estar dessa pessoa, né? Então eu acho que a percepção que é importante é essa. Assim como também tem outra questão importante no movimento feminista, que é a ideia de representatividade, que a gente tem que começar a problematizar isso. Que mulher nos representa, né? Que negro nos representa? Não é só uma questão de dizer, porque é negro, só por conta da cor, a gente precisa de representatividade nos espaços. Não, a gente precisa ter de representatividades com consciência política, mulheres com consciência política. Nós precisamos de travestis, de transexuais, de gays, pessoas que tenham consciência política, para poder não reproduzir o mesmo do mesmo. Já pensou a gente ter uma mulher que vai nos representar, que vai reproduzir as ideias machistas, patriarcais? Como? Essa mulher vai servir para quê, né? Então, não tem sentido colocar pessoas diferentes pelas suas diferenças e essas pessoas não produzir mudança no sistema para trazer essas diferenças para o dia a dia, para a prática das vivências. Por exemplo, hoje eu questionei um secretário, porque quando ele tinha saído do cargo, ele deixou a mulher. O mote dele era dizer, eu estou saindo e estou deixando a mulher, a afirmação da mulher, e E a mulher não mudou nada do sistema que já tinha, entendeu? Apenas deu continuidade ao que se tinha. E aí eu peguei e coloquei para ele, nós precisamos de políticas afirmativas, nós precisamos de incentivo à pesquisa, onde a mulher tenha visibilidade, onde ela tenha um olhar dentro da pesquisa, onde a questão negra, dos negros e das negras tenha um olhar também. Não é só colocar de forma simbólica, é produzir uma mudança. Sim, com certeza. Porque, inclusive, você pode justamente usar essa falsa representação como um mecanismo desse sistema já excludente. Quer dizer, você coloca, temos mulheres, temos negros, temos minorias, mas se você mantém o mesmo discurso, você acaba usando isso como só uma fachada, que acaba justamente manipulando nessa questão quais são as verdadeiras pautas dessas pessoas. Por exemplo, quando você vai olhar a lista, dando aqui o caso das universidades, quando você vai identificar no rol de projetos aprovados, né, de pesquisa com bolsa, você vai ver o que os primeiros lugares vão ser da área das ciências exatas, né? Aí onde eu falo, nós necessitamos dentro das pesquisas de políticas afirmativas, de pesquisas que vá trazer informações importantes sobre as questões raciais, que vá trazer informações importantes sobre as mulheres, que vá trazer informações importantes sobre a população lésbica, gay, bissexual, travesti, transexual, porque quando a gente vai avaliar esses resultados, são poucos os trabalhos que são aprovados dentro desse contexto de uma diversidade humana, de um contexto que vai contribuir para a sociedade, né? E que é necessário, que é importante, não desqualificando as outras pesquisas e os outros estudos, porque são importantes também, mas pelo menos deveria ter uma quantidade específica, uma divisão que fosse justa para que todas as ciências elas fossem contempladas, minimamente contempladas, porque senão a gente sempre vai ficar tentando fazer pesquisa sem ter recurso, sem ter incentivo. Por quê? Porque não consegue o financiamento para os nossos trabalhos. Então é muito difícil trabalhar com as questões de gênero e sexualidade, e me parece que com este novo governo, com esse ministro da Educação que nós estamos tendo, vai ser ainda mais difícil. E também com essa ministra dos Direitos Humanos, que inclusive inicialmente estive com ela, né, para entender o que ela queria, para cobrar muito dela também, e a gente percebe que ela utiliza discursos diferentes para públicos diferentes, na tentativa de agradar a todos. Isso é muito perigoso. Então nós estamos numa situação muito delicada, nós que trabalhamos com as questões de gênero e diversidade sexual, por conta disso, desse risco, né, de nossas pesquisas não serem aceitas. E além disso, a gente sabe que
que o termo gênero tem gerado muito pânico ultimamente, né? Inclusive, principalmente, talvez, em contextos escolares, a gente vê movimentos escola sem partido, né? Assumindo essa retórica anti-ideologia de gênero, toda essa construção, muitas vezes imaginária, do que seria essa tal ideologia de gênero, como se fosse algo perigoso. Então, isso dificulta ainda muito mais o nosso trabalho, né? A gente, como pesquisadoras na área de humanas, que tem o viés de gênero, sabe, você ter que lutar contra todos esses estigmas, todas essas distorções de perspectivas em relação ao gênero é muito difícil, né? E esses pânicos que têm se criado é bastante preocupante, né? E assim, por isso, não por acaso, eu estava presidente da ABE até o ano passado, né? Eu fui presidente da Associação Brasileira de Estudos da Homocultura, né? Da ABE, período 2017-2018. Nesse período, eu fui a presidente e a gente culminou agora em novembro, de 28 a 30 de novembro, com o 9º Congresso Internacional da ABE, onde a gente trouxe vários pesquisadores e pesquisadoras a nível nacional e internacional para discutir essa pauta, a questão de gênero e diversidade sexual interseccionalizada com as questões raciais. Então a gente tem que começar a produzir trabalhos que a gente começa a se envolver com as outras singularidades também, para a gente não ficar isolado, porque não existe LGBTs brancos exclusivamente. Existem negros e tem uma peculiaridade nisso. Existem LGBTs que são indígenas, então são de povos indígenas, então existe uma peculiaridade. Nós temos que agregar essa população em geral, que é a população historicamente discriminada, que estão no mesmo barco para se unir, para produzir ações conjuntas, porque ou a gente vai reagir de forma conjunta a esse retrocesso para poder combater, ou então nós seremos esmagados. Se nós ficarmos cada um nas suas caixinhas, cada um nas suas casinhas, pensando de forma isolada nossas identidades, a gente vai acabar se perdendo. Então a gente tem que se unir com o movimento feminista, mais progressista, com o movimento negro, com o movimento dos povos indígenas, com o movimento dos sem-tetos, enfim, com toda essa diversidade que foi historicamente excluída, tentar se agregar e as temáticas começar a interseccionalizar, que é para a gente fazer as pessoas perceberem que LGBT está em todas as etnias, está em todos os lugares, está em todas as culturas, lógico que de forma diferenciada, mas que existem, e a gente não pode fechar os olhos para isso, pelo contrário, a gente tem que dar visibilidade, a gente tem que trazer para o palco e dizer existem, como por exemplo aqui no meu trabalho na Unilab, né, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, parte dos estudantes vem do continente africano. Então o que se dizia? Lá na África não tem gay, não tem travesti, não tem... Como que não tem? Né? Então nesse congresso a gente trouxe pessoas das associações LGBT de lá, exatamente para dizer, olha, existe sim, agora é uma outra forma de vivenciar essas homossexualidades, essas travestilidades, essas identidades, mas não é dizer que não existe, é uma outra forma de existência, mas que elas existem e elas merecem ser respeitadas. Então é toda uma problemática que a gente vai enfrentar internamente para poder se agregar, se interagir entre nós, e externamente para poder sensibilizar e trazer novos parceiros para contribuir com essa luta, que não vai ser nada fácil. Principalmente trazer as organizações internacionais que são parceiras, né, e conseguem contribuir muito, principalmente nesse momento, né, que a gente precisa muito, mas eu creio que a gente vai sair dessa. Eu acho que a pior situação que a gente poderia pensar é a que nós estamos. Se a gente conseguir, nós vamos conseguir superar isso, né, sair dessa situação, que eu acho que é a pior das piores, e saindo dessa situação, eu acho que o resto não vai ser tão duro. Então, eu acho que é importante a gente estar junto, sair dessa, porque a gente tem um outro caminho de superação, de resistência, de superação disso tudo para poder dar continuidade à nossa existência e às nossas vidas, garantindo às futuras gerações também terem os mesmos direitos que nós temos, os poucos direitos que nós temos, e quiçá conquistar ainda mais direitos que ainda nos são negados, porque na verdade nos são negados. Bom, Luma, eu acho, nossa, essa entrevista foi maravilhosa. Tenho que agradecer muito a você por trazer tantas questões que são tão atuais, tão importantes para pensar o que a gente está vivendo agora, né? Bom, eu acho que, não sei se você tem alguma consideração final, porque eu acho que já está ficando bem longo
nosso áudio. Não, acho que é isso. Acho que a gente tratou. Eu foquei mais em um dos meus trabalhos, que foi esse da tese, que eu achei que foi uma quebra de paradigma mesmo na produção da escrita, né, do Brasil sobre travestis transexuais, por isso que eu me foquei mais nele. E fica o convite, né, para as pessoas poderem ter acesso, né, buscarem através da editora Metanoia o título Travestis nas Escolas, Assujeitamento e Resistência à Ordem Normativa. Lá tem muita coisa. Fala das regras, como muito bem fala Foucault, né, traz as regras que são impostas dentro da sociedade, mas também no último capítulo a gente fala das quebras das regras, porque mais importante do que dar a visibilidade das regras é dizer que são possíveis de quebrar as regras. E lá no livro, o último capítulo, ele vai falar exatamente do banheiro como uma linha de fuga. Pode fazer tudo, pode tentar produzir olhares panópticos sobre os corpos, apesar de todas as tecnologias usadas para nos engessar, nós sempre iremos encontrar as linhas de fuga para existir e viver de forma digna e com a nossa singularidade. Bem, aí fica o convite, né, para a leitura do livro, né, que é um livro que contribui muito para quem está na escola, para quem deseja compreender um pouco mais sobre as travestis nesses espaços. Isso aí, arrasou. Acho que fechamos. Um abraço a todos e a Obrigada. Desejo para você um ótimo trabalho e sucesso na caminhada. A gente precisa de pessoas como vocês, né, fazendo trabalho e persistindo, porque isso que vocês estão fazendo também é uma forma de resistência muito importante. Com certeza, com certeza. Muito obrigada também. Esse foi mais um episódio do Larvas Incendiadas. Se você gostou, manda um feedback no Twitter, no Facebook, no Instagram ou outra rede social. Considere também nos apoiar financeiramente pelo apoia.se/incendiadas. Você pode apoiar com doações mensais a partir de R$1. Nós estamos disponíveis em todas as plataformas de podcast. Compartilhe com amigos e amigas e até o nosso próximo episódio.